Jerusalém. Ano 701 a.C. O sol poente tingia os céus com tons de sangue, enquanto do lado de fora das muralhas, um mar de lanças e arrogância se alastrava no horizonte. O Império Assírio, a força mais brutal de sua época, marchava com uma certeza: nenhuma cidade resistiria. Nenhum deus poderia salvá-las. Por onde passavam, deixavam rastros de destruição, cidades queimadas, populações empaladas, os sobreviventes levados como prêmios de guerra. E agora, o foco era Jerusalém. Senaqueribe, rei da Assíria, cercou a cidade com 185.000 soldados. Era uma sentença de morte. A capital de Judá estava encurralada, faminta e espiritualmente abalada. O medo se espalhava como uma praga. Soldados estavam pálidos. Mães fechavam janelas tentando esconder os tambores da morte que ecoavam lá fora. Mas esta não seria uma batalha comum. Ezequias, o rei de Judá, não chamou seus generais. Não ordenou ataques. Ele pegou uma carta e subiu ao templo. Foi naquele instante, entre o som dos passos solitários e o silêncio do santuário, que a história começou a mudar. O que viria a seguir não seria escrito com espadas, mas com oração. Essa é a história da noite em que o céu desceu sem ser visto. Da madrugada em que nenhum homem lutou, mas 185.000 soldados caíram. É o relato do dia em que Deus respondeu, sem dizer uma palavra. E você? Já viveu uma guerra onde tudo parecia perdido, mas algo invisível agiu a seu favor? A fumaça dos acampamentos assírios se erguia como sombras vivas diante dos olhos de Jerusalém. Lá do alto das muralhas, os sentinelas viam o vale se transformar num campo inimigo, ordenado, imenso, ameaçador. Nada ali era improvisado. Nenhuma tenda estava fora do lugar. Cada estandarte tremulando ao vento era um lembrete cruel. O império mais temido do mundo havia chegado. O ano era aproximadamente 701 a.C. A Assíria, liderada por Senaqueribe, já havia reduzido dezenas de reinos ao pó. Suas campanhas não eram apenas militares, eram demonstrações de domínio absoluto. Povos inteiros desapareciam sob o peso de sua arrogância. Quem resistia, era arrastado em correntes. Quem se rendia, tornava-se escravo. Nada ficava de pé. E agora, eles estavam em frente à última muralha, Jerusalém. Dentro da cidade, a atmosfera era outra. As ruas estavam silenciosas, não por estratégia, mas por pânico. Os homens sussurravam. As mulheres escondiam os filhos. Os guerreiros não gritavam palavras de coragem, olhavam para o chão, como quem já viu o fim antes de acontecer. O rei Ezequias, até então a figura mais respeitada, sentia o peso da liderança como um jugo impossível de carregar. Ele não era um guerreiro de nascença. Tinha o coração voltado para Deus, mas não o poder de Davi, nem a sabedoria de Salomão. Agora, cercado, faminto de soluções, ele olhava para as muralhas como quem busca saída, mas só via ferro. Do lado de fora, Senaqueribe não atacava com pressa. Ele sabia o que fazia. Psicologicamente, já havia vencido. Seu general, o Rabsaqué, foi até os muros com uma mensagem cuidadosamente escrita. Gritou em hebraico, para que todos entendessem. Não era apenas uma ameaça, era uma humilhação. Será que o Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão? Quantos deuses já destruímos antes? Nenhum resistiu. E o vosso será diferente? A provocação foi pública, dolorosa e eficaz. Muitos nos muros perderam a fé naquele momento. Era mais do que guerra física. Era um desafio contra o próprio Deus de Israel. Senaqueribe enviou, então, uma carta ao rei Ezequias. O conteúdo era uma afronta, uma lista de conquistas, nomes de nações aniquiladas, deuses vencidos, cidades que não existem mais. Ao fim, uma ameaça direta: Jerusalém seria a próxima. Ao receber a carta, Ezequias não respondeu. Não chamou os sacerdotes. Não ordenou conselhos de guerra. Ele fez algo improvável. Subiu as escadas do templo. Não com armadura. Não com séquito. Sozinho. Carregava em mãos a carta da humilhação. O papel tremia entre seus dedos como se as palavras ainda queimassem. Seus pés, antes firmes sobre o trono, agora pisavam o chão sagrado do templo. Ele não foi como rei. Foi como servo. Ali, no lugar mais silencioso de toda Jerusalém, Ezequias se ajoelhou. Estendeu a carta diante do altar,
como quem diz, eu não posso. Mas tu podes. E começou a orar. Ó Senhor, Deus de Israel, inclinai os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Não era um discurso. Era um clamor. Não havia plateia. Apenas fé. E foi esse tipo de fé, crua, ferida, mas ainda viva, que moveu o céu. Do outro lado da cidade, o profeta Isaías recebeu uma palavra. Não do rei, mas do Senhor. Assim diz o Senhor, o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Não lançará flecha alguma. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 32, Ezequias desceu do templo com os olhos ainda marejados, mas com o coração firme. O povo ainda tinha medo. O exército assírio ainda estava lá. Mas a atmosfera havia mudado. A salvação não viria da muralha, nem da espada, nem da diplomacia. O livramento não nasceria da força, mas da promessa. E isso, por mais invisível que fosse, bastava. Enquanto os generais assírios celebravam antecipadamente, dentro de Jerusalém o silêncio já era de reverência. Porque algo havia mudado, e não era fora da cidade. Era dentro dos corações. O povo não sabia como, nem quando. Mas sabiam que não estavam mais sozinhos. A madrugada se aproximava. Seria a última noite daquela guerra. Mas ninguém ali sabia disso. E você? O que faria se recebesse uma carta com o fim anunciado? Você subiria com ela ao altar, ou a esconderia com medo de que Deus não respondesse? O vento soprava sobre o vale como se nada estivesse prestes a acontecer. As tochas acesas no acampamento assírio tremeluziam suavemente, refletindo nas armaduras bem polidas e nos estandartes fincados em solo estrangeiro. Do alto de Jerusalém, via-se apenas um mar de soldados adormecidos, barracas erguidas em fileiras exatas, sentinelas sonolentas e uma atmosfera de vitória iminente. Nenhum dos homens naquele exército imaginava que aquela seria sua última madrugada. Jerusalém dormia em tensão. Não havia farras nem celebrações. Dentro da cidade, as famílias repousavam como quem não sabe se verá ao amanhecer. Alguns pais permaneceram em vigília, sentados junto às portas com os filhos nos braços. As mães de olhos abertos, ainda de joelhos, em silêncio. O rei Ezequias já havia descido do templo, mas sua oração permanecia ecoando onde o coração humano não pode ouvir. O profeta Isaías também se calara, porque o tempo da palavra já havia passado. Agora, era o tempo do agir de Deus. E foi justamente nesse tempo, no invisível, que a história se dobrou. Segundo o segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35, a Escritura diz, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000, e, levantando-se pela manhã os restantes, eis que todos estes eram corpos mortos. Não há detalhes. Não há descrição de golpes ou sons de batalha. Não há trovões nem terremotos. A terra permaneceu imóvel. Mas o céu, não. A ausência de ruído é, na verdade, a assinatura do sagrado. A intervenção foi real, mas não espetaculosa. Foi justiça, sem espetáculo. A Bíblia não diz como o anjo feriu os soldados. Não descreve armas, nem movimentos, nem métodos. Apenas diz que ele saiu e feriu. E essa simplicidade é poderosa. Porque o céu não precisa de testemunhas para afirmar seu domínio. Quando Deus decide agir, não há inimigo que possa se proteger nem explicação que possa ser dada. Os arqueólogos modernos que estudaram os registros assírios, como Donald Wiseman e outros, encontraram um silêncio estranho nos relatos de Senaqueribe. Conquistas anteriores são descritas com riqueza de detalhes, mas quando chega a campanha contra Judá, o tom muda. Não há relato de vitória. Não há desfile de prisioneiros. Há uma lacuna. E essa lacuna, para quem crê, não é uma omissão, é uma evidência. O rei assírio voltou para Nínive. Mas voltou sem glória. No acampamento, as primeiras luzes da manhã revelaram o que os olhos humanos não podiam ter previsto. Um campo coberto por corpos. Guerreiros que dormiram confiantes e nunca mais se levantaram. Generais com a boca calada. Comandantes com as mãos ainda sobre a espada, agora inúteis. Não houve grito. Não houve resistência. Somente silêncio.
Um silêncio que gritava o poder do Altíssimo. Os sentinelas de Jerusalém que subiram às torres naquela manhã esperavam mais ameaças, mais movimento, mais cerco. Mas o que viram foi um cenário impossível. O vale onde antes se viam 185.000 soldados agora era apenas desolação. Nenhuma flecha havia sido lançada. Nenhuma porta derrubada. Nenhuma muralha quebrada. E, no entanto, a ameaça tinha desaparecido. A cidade se levantou com cautela. Muitos não acreditaram no que viam. As mães saíram de casa em lágrimas, não de medo, mas de alívio. Os anciãos voltaram a falar, desta vez, com reverência. O medo foi sendo substituído pelo assombro. Não o assombro do terror, mas o da presença divina. Um tipo de temor que só se sente quando o impossível acontece diante dos olhos. Lá fora, entre os corpos, ainda tremulavam as bandeiras da Assíria. Símbolos de um poder que acreditava ser invencível. Mas agora, nenhuma lança sustentava sua soberba. Nenhum escudo protegia seu orgulho. A cidade que deveria ter caído em poucos dias continuava de pé, intacta, protegida, salva não por sua força, mas pela fidelidade de um Deus que responde no silêncio. Senaqueribe, o rei que desafiou o Senhor, fugiu em silêncio. Retornou ao seu palácio em Nínive, onde seria assassinado pelos próprios filhos, encerrando sua jornada de arrogância com a humilhação que ele nunca previu. É o que narra o versículo 37 do mesmo capítulo. Aquela noite entrou para a eternidade não pelo número de mortos, mas pelo fato de que nenhum dos vivos poderia dizer como aquilo aconteceu. Nenhum homem lutou. Nenhum guerreiro foi herói. O crédito não era de Jerusalém, nem de Ezequias, nem mesmo de Isaías. Era do Deus vivo, aquele que havia sido desafiado e não respondeu com palavras, mas com juízo. Não há relato na história militar semelhante àquela madrugada. Foi uma batalha vencida por um guerreiro invisível, que não precisa de armaduras, de cavalos, nem de exércitos. Ele simplesmente passa. E quando passa, nada permanece como antes. O povo de Jerusalém jamais esqueceria aquela noite. Não pelo medo, mas pela glória silenciosa. O que foi feito em segredo se tornou memória eterna. E o que Deus fez sem que ninguém visse, sustentaria gerações. O campo ainda estava silencioso quando os primeiros raios do sol tocaram os contornos das muralhas de Jerusalém. O vale que antes se agitava com gritos de guerra agora era um mar imóvel de corpos e estandartes caídos. Mas o que realmente impressionava não era a cena, era o fato de ninguém entender como aquilo havia acontecido. Nenhum arqueiro de Judá disparou uma flecha. Nenhuma espada foi empunhada. Nenhuma estratégia foi executada. Ainda assim, o maior exército do mundo havia sido vencido, por uma força que ninguém viu chegar. O texto bíblico é sucinto, mas devastador em sua revelação. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículo 35. A ação foi precisa, cirúrgica, imediata, sem aviso, e sem deixar rastros visíveis, exceto os corpos. Mas quem era esse anjo? Que tipo de mensageiro possui autoridade para destruir em silêncio um exército inteiro, sem que um só guerreiro o visse passar? Porque a Bíblia o chama não de um anjo, mas de o anjo do Senhor? Esse título aparece diversas vezes nas Escrituras. E sempre, invariavelmente, acompanhado de algo extraordinário. No episódio com Agar, no deserto, é o anjo do Senhor quem a encontra e lhe dá uma promessa. Em Êxodo, capítulo 3, é ele quem aparece a Moisés em meio à sarça ardente. O texto é claro, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, mas logo depois, quem fala é Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O mesmo personagem é chamado, ao mesmo tempo, de anjo e de Deus. O padrão se repete em outras passagens. Em Juízes, capítulo 6, é o anjo do Senhor quem chama Gideão. Ele recebe adoração. Fala como o próprio Deus. E ninguém o repreende por isso. Em Zacarias, capítulo 3, esse mesmo anjo aparece repreendendo Satanás diante do sumo sacerdote Josué, com autoridade absoluta. Ele age como juiz, como intercessor e como redentor. Ao longo dos séculos, estudiosos sérios da Bíblia têm interpretado esse personagem não como um anjo comum, mas como algo mais elevado, uma manifestação direta de Deus em forma visível. Um dos nomes mais recorrentes para essa figura é o de Cristofania.
aparições do próprio Cristo antes da encarnação. Antes de nascer em Belém como o menino Jesus, o Filho já estava presente desde o princípio, agindo na história como o braço do Senhor. O teólogo Walter C. Kaiser Jr., entre outros, defende que o anjo do Senhor é uma revelação do Filho pré-encarnado, uma presença ativa, pessoal, divina. Ele não apenas representa Deus. Ele é Deus, visível, atuando de forma direta no mundo físico. Essa visão é coerente com a missão de Cristo revelada mais tarde no Novo Testamento, o mediador entre Deus e os homens. Aquele que vê o sofrimento do povo, desce e intervém. Aquele que carrega autoridade para julgar, mas também para salvar. E em Jerusalém, naquela noite silenciosa, foi esse mesmo personagem que desceu. Não era um querubim. Não era um arcanjo. Era o próprio Deus, agindo em forma de guerreiro invisível. A força divina não se revelou em trovões, nem em colunas de fogo. Ela veio como um sopro, preciso, eficaz, silencioso. Um movimento que não precisou de testemunhas para ser eterno. Porque o céu não luta para impressionar, mas para cumprir promessas. E a promessa havia sido feita. Deus havia dito, por meio de Isaías, que Senaqueribe não entraria na cidade, nem lançaria flecha alguma. Que voltaria pelo caminho por onde veio. E assim aconteceu. A palavra foi liberada, e o braço do Senhor executou. Essa é uma das marcas mais profundas do agir de Deus nas Escrituras. Quando ele decide lutar por seu povo, nada pode impedir. Nenhuma lógica humana consegue prever seus caminhos. Nenhuma força opressora pode resistir. O Altíssimo, quando se levanta, não precisa de exércitos. Basta que ele queira. E o que ele diz, acontece. O povo de Jerusalém, naquele amanhecer, não viu o anjo do Senhor. Mas viu o que ele fez. E isso foi suficiente. A fé, para aquele povo, não estava mais presa a argumentos. Estava fincada na experiência. Eles haviam sobrevivido não por sua capacidade, mas pela misericórdia. E o que os cercava, agora, não era o terror da morte, era o temor da glória. O guerreiro invisível havia passado. Não deixou pegadas. Não acendeu fogueiras. Não empunhou lanças. Mas venceu. O nome do Senhor foi santificado não por discursos, mas por juízo. A afronta de Senaqueribe foi respondida não com retórica, mas com justiça. E a história, uma vez mais, foi escrita por mãos que o mundo não viu. Esse capítulo das Escrituras revela mais do que um milagre militar. Revela a natureza de um Deus que vê, ouve e age, mesmo quando parece distante. Revela que o céu está envolvido nas batalhas mais sombrias. Que o braço de Deus não está encolhido. Que o silêncio dele nunca é sinônimo de inércia. E, sobretudo, revela que Cristo, o Filho, já estava presente antes da encarnação. Ele sempre esteve com o Pai. E sempre esteve por nós. A noite em que Deus lutou sozinho foi também a noite em que ele mostrou que não precisa de aplausos nem de testemunhas. Ele luta por amor. Ele vence por fidelidade. E faz tudo isso sem precisar ser visto. O campo de batalha em Jerusalém havia sido selado pelo invisível. Nenhum som de guerra ecoou. Nenhuma crônica de combate foi escrita. A vitória chegou enquanto todos dormiam, e o céu voltou ao seu lugar sem deixar rastros. Mas o que aconteceu naquela noite não foi um evento isolado. Foi parte de um padrão divino que atravessa a história, um padrão onde Deus luta em silêncio, enquanto os homens apenas confiam. Esse mesmo padrão se manifestaria séculos depois, longe de Jerusalém, longe de qualquer trono ou templo. Em terra estrangeira, sob domínio inimigo, outro homem dobraria os joelhos, não em meio a um cerco militar, mas em meio a um exílio prolongado. O nome dele era Daniel. Diferente de Ezequias, Daniel não tinha poder político. Não liderava tropas. Era apenas um cativo, um dos muitos levados de Judá para a Babilônia. Mesmo assim, mantinha o coração alinhado com o céu. 3 vezes por dia, ele se voltava para Jerusalém e orava. Não havia promessa de livramento imediato, nem sinal de mudança. Ainda assim, ele orava. No capítulo 10 do livro de Daniel, o texto revela um dos momentos mais intensos e espiritualmente profundos da Bíblia. Daniel está em jejum há 3 semanas. 3 semanas de clamor, quebrantamento e silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de que o céu ouviu. Mas, no 21º dia, a cortina do invisível se rasga.
Um ser celestial aparece diante dele, descrito como resplandecente, com olhos como tochas de fogo, e voz que ecoava como o som de muitas águas. Daniel cai ao chão, sem forças. E então, houve uma revelação que transforma a forma de entender o silêncio divino, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa delas. Daniel, capítulo 10, versículo 12, desde o primeiro dia. A resposta já havia sido liberada. Mas houve resistência. O anjo revela algo surpreendente. O príncipe do reino da Pérsia o resistiu por 21 dias, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudá-lo. O que Daniel viveu foi mais do que um atraso, foi uma guerra espiritual. Um conflito invisível nos ares, travado enquanto ele jejuava na terra. Cada dia de oração sustentava a batalha. Cada súplica mantinha o céu em movimento, mesmo que os olhos físicos não vissem nada. Essa revelação muda tudo. Ela mostra que o silêncio de Deus, muitas vezes, não é um não. É uma resposta em processo. Uma ação invisível que já começou, mas que encontra resistência no mundo espiritual. O mesmo Deus que agiu na noite escura de Jerusalém continuava agindo séculos depois, mesmo em silêncio. E o mesmo anjo do Senhor, que havia passado pelo acampamento de Senaqueribe sem fazer barulho, agora era visto lutando contra forças espirituais que operavam nas sombras. Não era uma metáfora. Era uma realidade espiritual. As batalhas mais determinantes da fé, geralmente, não são travadas com espadas nem com argumentos. São travadas no quarto, com a porta fechada. No jejum, na perseverança, na confiança quando tudo parece parado. A demora, muitas vezes, não é descaso, é enfrentamento. É um tempo onde Deus trabalha por caminhos que não podem ser rastreados por olhos humanos. E esse tempo exige algo precioso, fé que não depende de sinais visíveis. Daniel não sabia o que estava acontecendo. Não teve visões nos primeiros dias. Mas continuou. Não porque sentia, mas porque cria. O céu se moveu por causa disso. O mesmo princípio havia se aplicado em Jerusalém. Quando Ezequias estendeu a carta diante de Deus, ele não viu o anjo. Não ouviu trovões. Ele apenas confiou. E naquela confiança silenciosa, o céu se moveu. Esse é o retrato mais poderoso da espiritualidade bíblica. A certeza de que Deus age quando ninguém vê, fala quando tudo parece mudo, responde enquanto o mundo acha que ele está em silêncio. Esse tipo de fé não vem de emoções. Vem de relacionamento. É cultivada ao longo de noites sem resposta, de lágrimas não enxugadas, de clamor sem eco. E quando o tempo se cumpre, a intervenção acontece. Às vezes, com um anjo. Às vezes, com uma palavra. Outras vezes, com portas que se abrem sem explicação. Mas sempre com propósito. O relato de Daniel nos mostra que a oração move o céu, mas também ativa a resistência do inferno. Orar é abrir guerra. Clamar é chamar reforços, e, às vezes, também provoca contra-ataques. Por isso, a espera não é sinal de fraqueza de Deus, mas de sabedoria divina. Há tempo para tudo. Inclusive para o silêncio. Em Jerusalém, o milagre aconteceu enquanto todos dormiam. Em Babilônia, a resposta só chegou após 21 dias de luta invisível. O método muda. O tempo varia. Mas o caráter de Deus permanece. Ele sempre ouve. Sempre responde. Sempre luta. E quando ele envia o anjo, ou decide vir ele mesmo, não há exército, império, resistência ou atraso que possa impedir o cumprimento de sua vontade. Ainda não era dia quando o jovem servo correu até Eliseu, com os olhos arregalados e o coração acelerado. O som das botas inimigas ecoava entre as pedras de Dotã, uma pequena cidade do reino de Israel. Quando olhou pela janela, viu o que nenhum homem esperava, um exército inteiro cercando a cidade. Cavalos, carros de guerra, soldados armados em todas as direções. Era impossível escapar. Não havia um único caminho livre. O cerco estava completo. O servo se apressou até o profeta, com a voz trêmula, perguntou: Meu senhor, o que faremos? Eliseu se levantou sem pressa. Caminhou até a porta. Observou a cena com os mesmos olhos humanos que o jovem tinha, mas sua reação foi completamente diferente. Onde o servo via morte, o profeta via presença. Onde o coração comum via derrota, o homem de Deus percebia algo muito mais alto.
Ele olhou para o rapaz e disse com serenidade: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 16, para o servo, essas palavras não faziam sentido. Quantos estavam com eles? 2? Eliseu e ele? E do outro lado, dezenas, talvez centenas. A lógica gritava pânico. A contagem indicava derrota. A visão natural dizia: acabou. Mas Eliseu não se baseava no que via. Ele confiava no que sabia. E o que ele sabia era que o céu jamais deixa seus servos sozinhos. A proteção divina não depende da percepção humana. Ela está presente mesmo quando ninguém vê. Então Eliseu orou. Não por livramento, mas por visão. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Versículo 17, naquele momento, os olhos espirituais do servo se abriram. E o que ele viu mudou tudo. Ao redor das colinas, além do exército inimigo, havia carros e cavalos de fogo, um exército celestial invisível aos olhos naturais, mas plenamente ativo, posicionado em defesa dos que pertencem ao Senhor. Essa cena não apenas revela o poder do invisível, ela também confirma que o silêncio de Deus não é ausência. É preparação. O cerco visível nunca foi a história completa. Havia outra realidade acontecendo ao mesmo tempo, mais forte, mais presente, mais definitiva. E ela estava ali o tempo todo, só faltava ser percebida. A visão do servo não criou os carros de fogo. Eles já estavam ali. A oração apenas revelou o que já era real. Essa é uma verdade espiritual que se repete nas Escrituras, e na vida. Aquilo que os olhos não veem não é menos real. É apenas mais alto. Os exércitos de Deus não precisam de alarde. Eles não marcham para impressionar. Eles cercam os seus para proteger. Em silêncio. Em glória. A presença dos carros de fogo não significou que a batalha seria vencida por combate físico. Na verdade, Eliseu não precisou levantar espada alguma. O exército sírio foi confundido. Perderam a direção, foram conduzidos pelo próprio profeta até Samaria, e ali libertados. Deus não apenas protegeu, ele também transformou a situação em misericórdia. Mais uma vez, a vitória veio sem barulho. Sem espetáculo. Sem violência. Porque o céu tem suas próprias estratégias. E nem sempre elas se parecem com as que os homens planejam. A experiência de Eliseu confirma o que já havia sido mostrado com Ezequias em Jerusalém, e com Daniel na Babilônia, o céu luta em silêncio. Mas nunca se ausenta. O que une esses três homens, Ezequias, Daniel e Eliseu, é a percepção espiritual. Eles sabiam que a realidade visível é limitada. Eles sabiam que o céu escuta mesmo quando não responde de imediato. Eles sabiam que Deus age mesmo quando o mundo parece estático. E, acima de tudo, sabiam que a fé não se apoia no que se vê, mas no caráter de quem prometeu. Essa é a essência da confiança bíblica. Nem sempre haverá sinais, visões, manifestações. Às vezes, tudo o que há é um silêncio espesso, uma escuridão densa, uma sensação de vazio. Mas se a fé estiver firmada em Deus, esse silêncio será preenchido com esperança. Essa escuridão será habitada por promessa. Esse vazio será o palco de uma intervenção que nenhum olho verá, mas todos sentirão. Os cavalos de fogo ao redor de Eliseu não agiram. Eles apenas estavam ali. E só o fato de estarem presentes já anulou o medo. Não porque destruíram o inimigo, mas porque provaram que o povo de Deus nunca está sozinho. Esse é um dos maiores milagres da fé, a paz em meio ao cerco. O descanso em meio à ameaça. A serenidade mesmo quando tudo ao redor grita desespero. A fé que não pede explicações, apenas permanece firme, sabendo que os céus estão atentos, mesmo quando tudo parece mudo. Dotã não foi palco de guerra. Foi palco de revelação. A cidade que parecia sitiada se revelou protegida. O homem que parecia isolado se revelou cercado. O servo que só via derrota passou a ver presença. E o céu, mais uma vez, provou que age nos bastidores, com precisão e glória.